Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Como é maravilhoso a gente, de tempos em tempos, poder chegar bem pertinho daquilo que Deus planejou para nós e estarmos alinhados. Alinhados com a sua vontade, alinhados com a sua palavra, alinhados com o tempo em que vivemos, alinhados com a verdade. Não é bom assim? Sim. E no programa de hoje conversaremos sobre algo importantíssimo. Uma das perguntas existenciais: de onde viemos? Qual a origem do homem? A origem da vida, a origem de tudo que existe. Quando tudo começou? Como foi? Temos essa história? Deus nos revelou isto? Onde podemos encontrar com segurança a nossa história? A história do ser humano, a história de tudo que existe, a origem de todas as coisas. Este é o tema do nosso programa de hoje. Por isso, não saia daí. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que esta pergunta, ela vem a todo coração. De todo ser humano, de todas as pessoas, nós queremos saber o passado. Podemos ver o presente, mas ele está alinhavado com o passado. E nós podemos saber que se temos um passado, se temos um presente, teremos um futuro. Pois é assim que o tempo caminha diante dos nossos olhos. Passado, presente, futuro. E nós precisamos ter as respostas para o nosso passado. Quando criança, como a gente gostava de sentar com os nossos pais e pedir-lhes para contarem as histórias deles, as histórias de como eles se conheceram, as histórias de como eles eram quando eram crianças. Só que quando eles começavam a contar essas histórias, vinham outras perguntas. E o vovô? E a vovó? De onde eles eram? De que país eles vieram para o Brasil? Como eles se conheceram? E assim a história de onde nós viemos vai chegar até ao primeiro homem criado por Deus. Vai chegar ao início de tudo. Nós queremos saber a nossa história. E a origem de tudo que existe, nós vemos aqui em Gênesis capítulo 1, verso 1, a criação dos céus, da terra e de tudo que neles há. O texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Assim começa a nossa história. No princípio, Deus. Antes de tudo existir, Deus. Aí você pode dizer como as crianças: e quem criou Deus? Deus é eterno. Deus não foi criado. Deus sempre existiu. Para nós, a nossa mente tão finita, nossa capacidade de imaginar tão pequenina, não dá para imaginar quem não foi criado. Porque nós fomos criados. Então, aí Deus sempre existiu. Porque uma das características de Deus é a eternidade. Deus não está limitado ao tempo. Deus não tem tempo, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele é o Senhor. Mas nós vimos que sempre houve teorias para explicarem a origem do universo. Nós olhamos tudo aí e os homens desde o início, desde os primórdios da história da humanidade, houve então as tentativas de descobrir como tudo originou, como tudo começou. Então nós vamos ver na filosofia, os filósofos como Tales de Mileto, que viveu entre 621 a 543 a.C. Tales de Mileto afirmava que o mundo evoluiu da água por processos naturais. Tales de Mileto era um filósofo, era um cientista, era um pesquisador, era um sábio da sua época e ele era vamos dizer, um naturalista. Ele dizia que o mundo
evoluiu da água por processos naturais. Só que esses processos naturais que nós temos, de todas as leis da biologia que nós temos, nós não vamos encontrar a origem ou um primeiro ser vivo mais simples que originou os mais complexos. Nós não vamos encontrar evidências disto. Nós vamos ver Empédocles de Agrigento, que viveu em 492 a 430 a.C., ele afirmava que sobrevive o que estiver melhor adaptado. Então, estamos vendo aqui que estas afirmações da teoria da evolução, de Darwin, não são novas. Não são de 150 anos atrás com Darwin, estão lá, 600 anos antes de Cristo. 4, 5, 6 séculos antes de Cristo. Empédocles afirmava que sobrevive o que estiver melhor adaptado. Já Platão, em 427 a 347 a.C., o filósofo Platão afirmava que as leis da natureza demonstram uma criação racional. Todos conhecem Platão, conhecem um pouco da sua filosofia. Platão cria que havia um Criador, uma criação racional. Ou seja, que todas as coisas criadas, elas mostram que foram planejadas, que havia um foco, que havia um propósito para tudo que foi criado. Ele cria numa criação racional, muito antes de Darwin, muito antes. Aristóteles viveu 384 a 322 a.C., afirmava que o universo foi criado segundo um plano racional. Aristóteles, com a matemática, com a geometria, ele afirmava: o universo foi criado segundo um plano racional. Tudo está debaixo de leis, tudo está debaixo da matemática, tudo está debaixo de perfeição. Tudo foi planejado milimetricamente, tudo foi planejado. Ou seja, veio de uma mente, um plano racional, houve uma razão de ser. Se vamos construir uma casa, primeiro fazemos o projeto. A casa precisa ser firme, temos de escolher o terreno onde vamos colocar a casa. E, escolhido o terreno, vendo como é a topografia do terreno, desenhamos a casa, fazemos os seus fundamentos para que ela esteja firme. Levantamos as paredes, temos os lugares certos para as janelas, para as portas, quantos pisos a casa terá, depois o teto, em volta da casa, os jardins, o espaço, os muros. Nós planejamos tudo, porque vamos planejar de acordo com quem vai morar ali. Vamos planejar aquela casa de acordo com o número de habitantes. Uma casa para 10 pessoas, uma casa para 2 famílias, uma casa para 15 crianças de uma família. Vamos fazer de acordo com quem vai morar ali. Então, isto é uma criação racional, um planejamento para que tudo seja feito de maneira racional e lógica. Assim, Aristóteles, Platão criam. Nós vemos que os filósofos estavam divididos entre os naturalistas e os criacionistas. Ou seja, esta questão do criacionismo científico e o naturalismo, junto com a evolução, a teoria da evolução, não é uma coisa atual, não é uma coisa dos nossos dias. Só que a linha que você tomar vai te levar a algumas direções na sua vida. Por isso é muito importante a gente conhecer e buscar a verdade. Nós sabemos que a ciência, ela é a busca da verdade.
A verdadeira ciência vai procurar conhecer a verdade. A ciência não pode ter dogmas, a ciência não pode ter alguma coisa que seja irrefutável. Ela tem de pensar sempre, isso é verdade, isso pode ser comprovado, isso pode ser testado, isto é ciência. Quando pode ser testado, contestado, então a ciência é a busca da verdade. Por isso, o verdadeiro cientista, ele não tem medo de fazer perguntas. Ele não se posiciona de um lado dizendo, é impossível ter o criacionismo científico. Nada de design inteligente. Tudo é obra da natureza, tudo veio do nada e do nada nós temos tudo. Não. A verdadeira ciência vai inquirir, vai pesquisar, vai buscar as evidências. E nós vamos ver que Deus, a sua obra, ela é completa. O princípio e o fim. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim: tudo fez Deus formoso no devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eclesiastes é um livro que foi escrito por um sábio que não foi, podemos dizer assim, substituído por outro, foi um campeão em sabedoria em várias áreas da ciência, Salomão. A Bíblia nos diz que ele descreveu desde os líquens ali no muro, o musgo, os fungos, até os grandes cedros do Líbano, as grandes árvores. Ele entendia de botânica, ele entendia dos animais de todas as espécies, ele entendia de física, de química, de matemática e até mesmo literatura, compôs poemas, compôs provérbios e compôs e escreveu este livro, Eclesiastes, que é um livro de sabedoria. Um livro que nos mostra a filosofia humana, o pensamento humano, a vida olhada do ponto de vista humano. E ele diz no capítulo 3, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Sabe por que você sabe que tem vida depois da morte? Porque Deus pôs isso no seu coração. Eu sei, porque Deus pôs no meu coração. Ele não pôs só no meu coração e no seu, mas de todos os homens que já passaram pela terra. Em todas as civilizações, as pessoas enterravam seus entes queridos junto com seus pertences. Olha lá as grandes tumbas dos faraós. Quanta riqueza! As joias das princesas, os seus pentes, os seus objetos de uso pessoal, estavam todos lá na sua tumba, porque eles achavam que ela iria usar na vida além túmulo. Assim também os faraós, assim os nossos indígenas, enterrados com seus pertences, porque se pensava na vida além túmulo, porque Deus pôs no coração do homem a eternidade. Está escrito. Também sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O homem, por mais que estude, quanto mais você estuda, mais você descobre que ainda não sabe nada. Quanto mais se estuda, quando você encontra uma pessoa que acha que sabe tudo, eu conheço a Bíblia de capa a capa, você sabe que ele não sabe nada. Quanto mais a pessoa galga no conhecimento científico, ela deixa de ser um acadêmico, passa a fazer um mestrado, fazer um doutorado. Ela termina o seu doutorado dizendo, eu não sei nada. Por quê?
porque é infinita a obra de Deus. Está escrito que o homem não consegue descobrir as obras que Deus fez desde o início até o fim. Quando ele acha que está descobrindo, tem mais. Acha que está descobrindo, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Porque Deus é sábio, é infinito, é perfeito. Quanto mais se sabe. Eu me lembro que numa aula de imunologia, quando estava na faculdade, a professora ia mostrando lá como que um fator ativa outro fator, que ativa outro, para que nós possamos ter a nossa imunidade, possamos ter os nossos glóbulos brancos ali reagindo contra um antígeno, contra um agente agressor. E era maravilhoso o modo como que aquilo ia acontecendo entre proteínas, enzimas. E eu perguntei para ela, como foi o primeiro fator a ativar? O que se sabe dessa cadeia tão linda? Ela disse, ainda não sabemos. Quanta coisa ainda não sabemos. Hoje, a tecnologia está tão avançada. Hoje o homem já conseguiu fazer tantas coisas, até robôs, inteligência artificial. Hoje nós achamos que, uau, estamos na ponta com a nossa tecnologia. Mas qualquer um dos nossos mais fantásticos computadores não chegam ao mínimo de um cérebro de 1 milímetro de tamanho, que é o cérebro de uma abelha. O cérebro da abelha é capaz de fazer contas matemáticas para informar onde há comida. O seu voo, ela usa o sistema de vetores. As abelhas decifram naquele voo daquela abelhinha que encontrou mel, encontrou néctar, encontrou alimento. Ela dá a posição e as abelhas vão decodificando o que ela falou através de vetores da matemática. Um cérebro de 1 milímetro, o tamanho do cérebro de uma abelha. Quem ensinou isto? Quem ensinou para os animais tantas coisas tão maravilhosas? Um castor a construir uma represa, os passarinhos a fazerem ninhos com tanta sofisticação, com tanta arquitetura, com tanta arte. Um homem olhando, copiando a natureza. Quem ensinou cérebrozinhos de passarinhos muito mais, infinitamente mais perfeitos do que os nossos computadores, com toda a sua sofisticação, com todo o avanço que nós já tivemos? Quem? Quem? A obra de Deus é completa. O homem vai procurando descobrir isto até o fim. E nós vamos ver que nesta obra de Deus, Ele nos capacita para poder conhecê-lo. O homem pode conhecer Deus através das coisas criadas. O homem pode ver Deus, como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O Salmo 19 nos diz a respeito do céu, do sol, da lua, das estrelas, nos fala que o que Deus fez é tão perfeito, manifesta, toda a criação manifesta a sua glória, o seu poder, os seus atributos perfeitos. A perfeição de Deus está descrita nas obras da natureza. Ou seja, nós abrimos um grande livro de ciências diante dos nossos olhos ao contemplar o sol, a lua, as estrelas, ao contemplar o universo num telescópio, uma célula no microscópio, ao contemplar os peixes no mar, as aves no céu, os animais no campo, ao contemplar uma criança, uma família, ao contemplar as obras de Deus, podemos ver o Criador. Mas
Nós sabemos pelas leis da entropia, pelas leis da termodinâmica, nós sabemos que o início era perfeito. Havia perfeição no início. A terra foi feita debaixo de um clima de uma perfeição. O homem foi feito tão perfeito, tão lindo, tão puro, tão perfeito, mas entrou o pecado. O pecado veio desvirtuar tudo. O pecado veio estragar tudo. O pecado veio destruir, veio tirar aquela beleza do que Deus havia feito. Você mesmo pode perceber isto. Como é bonito uma pessoa educada, fina, uma pessoa, um jovem que respeita os mais velhos, respeita e ama seus pais. Como é bonito ver um casamento onde o casal se ama, onde os filhos respeitam seus pais e são educados, são obedientes. Como tudo que aproxima da perfeição é bonito, traz algo tão gostoso. Nós estamos vendo hoje a arte moderna aí, e tudo moderno hoje, a moda, a arte, o pensamento do homem pós-moderno, se podemos dizer, é de destruição, é de feiura. A música, tudo caiu drasticamente da beleza, da perfeição, porque eles estão dizendo, Deus não existe. Deus saiu da história. Não, o mundo, tudo que foi criado, todas as coisas que existem não foram criadas, existem por si. O caos criou isso tudo aí, ou seja, do nada. E se Deus não existe, vamos fazer o que quisermos, vamos ser o que a gente quiser, vamos destruir toda a beleza, porque Deus não existe. Deus não existe. Então, o pecado veio tentando macular o nome de Deus e a perfeição do Senhor. Mas em Jeremias 33:7, nós vamos ver que antes da criação do mundo, ou depois que Deus criou o mundo, que o homem pecou, Deus planejou restaurar. Jeremias 33:7 diz, restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. O Senhor diz, eu vou restaurar. Restaurar é mais do que reformar. Você pode comprar uma casa e reformar. Você põe a casa do jeito que você quiser. Vou pôr mais um quarto, vou subir mais um piso, vou aumentar a garagem. Você põe a casa do jeito que você quer. Isto é reforma. Mas restauração é fazê-la voltar a ser o que era. A restauração custa caro. A restauração precisa de artistas. A restauração precisa de experts na pintura, na arquitetura, para achar a mesma madeira, o mesmo vidro, o mesmo tom de tinta, tudo o mesmo para que haja restauração. Jeremias 33:11 diz, a voz de júbilo e de alegria, a voz de noivo e de noiva, a voz dos que cantam, rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Deus vai restaurar este mundo. Deus está trabalhando para esta restauração. A Bíblia nos fala da criação de um novo céu e uma nova terra. A Bíblia nos fala que Deus não perdeu o controle, mas o pecado atrapalhou os planos de Deus para nós. E então, o caminho agora é o caminho da restauração. E Deus tem de usar um expert em restauração, o seu próprio Filho, Jesus. O seu Filho que criou através da sua palavra todas as coisas, como diz a Escritura, por Ele, por meio dEle, para Ele foram feitas todas as coisas. Como nos diz João capítulo 1, de 1 a 5,
que Jesus era antes da criação do mundo. Está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus já estava antes da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus que deu origem a todas as coisas que existem, porque o mundo foi criado pelo poder da Palavra de Deus. Da Palavra de Deus. E nós vamos ver que, através da Palavra, também as coisas todas serão restauradas. Até a criação recebeu o impasse do pecado do homem. A terra que era tão produtiva, a terra que produzia todo tipo de frutos, de grãos, de maneira abundante e maravilhosa, começou depois do pecado a produzir espinhos e abrolhos. Você não plantou aqueles espinhos, eles nascem. Você não plantou aquele mato, ele nasce. Ele nasce e ele sufoca as plantas. E é preciso que o homem esteja ali arrancando as ervas daninhas, arrancando o joio do meio do trigo, arrancando ervas daninhas, ervas venenosas para as ovelhas. Porque a terra sofreu com o pecado do homem. Os animais sofreram com o pecado do homem. Antes do pecado, todos os animais comiam como o homem só vegetais. Só vegetais. Então era aquela coisa gostosa, aquele ambiente maravilhoso, sem medo. Mas o que aconteceu? O pecado trouxe o predatismo, trouxe o canibalismo, trouxe a violência entre os animais e animais, os animais e o homem, homens e homens, homens e animais, homem e a natureza. Mas Jesus veio para restaurar todas as coisas. Nós vemos o texto dizendo que a vida está em Deus, em Cristo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Sim, Jesus é a vida eterna. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele veio nos trazer a restauração de todas as coisas. Ali na cruz, puseram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. É claro que quando essa coroa foi enterrada em sua fronte, os espinhos romperam sua pele, o sangue jorrou pelo seu rosto, pingou sobre a terra. O sangue do Senhor, os espinhos foram tocados por ele. O sangue de Jesus veio para tocar na maldição da terra. O sangue de Jesus derramado na cruz veio para livrar o homem das suas enfermidades, das suas doenças. O sangue de Jesus na cruz do Calvário veio para libertar o homem do poder do pecado e do mal e trazê-lo para a vida eterna. Jesus veio para restaurar. Deus criou tudo perfeito e tudo voltará a esta perfeição através de Jesus. Você já recebeu Jesus na sua vida? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Vamos orar para que a sua vida seja restaurada? Ore comigo agora. Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava-me de todo pecado, purifica-me, santifica a minha vida. Dá-me um coração puro, um espírito reto na Tua presença. Eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu. Lava-me, santifica-me, ajuda-me a fazer a
tua vontade, eu me entrego a ti, hoje e para sempre. Sê o meu Senhor e ajuda-me a viver com pureza de coração. Amém. Amém. Ah, como é bom orar. Que o Senhor te abençoe. Que Ele te dê a alegria de viver todos os seus dias para a sua glória, para o seu louvor. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos alinhando os nossos ponteiros na Palavra de Deus, de acordo com as Escrituras, de acordo com este tempo que nós vivemos. Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro.